bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Olha só, vamos ouvir a palavra de Deus. Mais um dia o Senhor soprou do fôlego da vida sobre nós e nós vamos nos alegrar em Deus em todo o tempo e ouvir a direção do Senhor em nome de Jesus. Olha só. Às vezes, irmãos, o que nós temos ministrado esses dias? Que nós vamos reter a palavra, guardar a palavra nos dá a direção, a palavra nos abençoa naquilo que nós vamos fazer. Então, vamos observar a palavra de Deus aqui. Ó, vamos ler aqui em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. De 11, 12 até o 17, tá? Mas aí a gente dá umas... tá pulando alguns versículos aqui. Aí depois a gente vai ler Atos 20, 22 e 1 Coríntios 2, 9. Vamos lá? Olha só, muito importante isso aqui, porque Deus ele é tão fiel que em todo tempo ele está nos lembrando da palavra, nos dando direção, enfim, nós precisamos da palavra. Eu preciso da palavra, você precisa da palavra. Em toda ocasião, nós vamos viver com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Ó, Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta de Yahvé para podermos consultar o Senhor por intermédio dele? Irmãos, vamos lá. Essa passagem aqui, 2 Reis 3:11, é quando o rei de Israel, né, o Jorão, ele pede lá para que ele pede ajuda pro rei de Edom e o rei Josafá. Então estão os três reis lá. Chega uma ocasião que acaba a água, não tem mais água. E eles estão no deserto, né? E aí, naquele deserto, o rei de Israel, ele não era muito um cristão de verdade. Um cristão, né, irmão? Um cristão é força de hábito, tá? Porque Cristo nem estava aqui nessa época. Ele não servia a Deus verdadeiramente, tá? Então, o que acontece? Ele pegou e chama lá o Josafá. Aí acontece esse problema, esse desafio. O que o Josafá faz? Ó, não tem aqui algum profeta? Ó, vamos lá. É, mas Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui algum profeta? Não existe aqui um profeta de Deus, de Yahvé, para podermos consultar o Senhor por seu intermédio? Então, um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos de Elias. Irmão, vamos lá. Vamos entender algumas coisas aqui. Chegou o desafio, chegou o problema. O que eu preciso entender? Irmão, antes de chegar o desafio, antes de chegar o problema, o que acontece? Nós vamos buscar Deus. Por que o rei Josafá, ele tá indo aqui para essa batalha por consideração ali ao rei de Israel, né? Judá, Israel, enfim, né? Era dois reinados, né? Então, o que nós precisamos entender? Busca Deus primeiro. Está acontecendo alguma coisa? Pede a direção de Deus. Não fica sem a revelação do Senhor. Não fica, eu não posso ficar sem a revelação de Deus em todas as ocasiões. Ah, mas eu vou tomar uma decisão assim, assim, assado. Fala com Deus. Mas e se Deus não responder? Espera. E se Deus demorar para responder? Continua esperando. Eu sei, e vou te falar pela palavra, que Jesus falou assim, ó: se eu pedir, eu vou receber. Se eu bater, a porta vai se abrir. Se eu buscar, eu vou encontrar. Aí ele fala assim, ó: se nós, sendo mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Irmão, nós estamos na onde? Nós estamos na mão de Deus. Nós estamos debaixo
do cuidado de Deus. Então, em toda a ocasião, em todas as situações, nós vamos viver a graça e a misericórdia de Deus. Ah, mas Deus não respondeu ainda. Então, Deus não quer tratar daquele assunto, irmão. Nós dependemos de Deus, Ele sabe o que está fazendo. Nós estamos ali fazendo a nossa parte, não estamos? Estamos fazendo a nossa parte. Estamos lutando para que as coisas aconteçam, não estamos? Mas aí Deus não quer, Ele sabe lá na frente o que vai acontecer. Mas em todo momento, o que eu preciso fazer? Buscar a revelação de Deus. Olha só, Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta de Yahvé para podermos consultar o Senhor por seu intermédio? Então um dos servos, ó, não foi nem o rei que falou. Esse rei aqui, ele não era muito compromissado com Deus. Aí ele fala assim, ó, por seu intermédio. Então um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos de Elias. Então declarou Josafá: ele tem a palavra de Deus, de Yahvé. Em seguida, o rei Josafá, em seguida, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta. Irmão, presta atenção, o que representa o profeta? Representa a buscar a palavra de Deus, buscar a direção de Deus. Vamos lá buscar a direção de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus. Você pode meditar e falar com Deus, você pode ir num culto, buscar a palavra de Deus, de repente você liga o rádio. Irmãos, olha só que interessante. Olha como Deus é fiel. É, Quando Deus quer falar conosco e Ele tem uma direção para a nossa vida, Ele vai usar os caminhos que tem e vai falar conosco. Às vezes você vai num lugar, você não, por exemplo, uma pessoa, ela não ouve, não escuta nenhum programa cristão, no rádio, na televisão, não escuta, ela não escuta esse programa. Aí, de repente, olha só o caminhar de Deus. Aí Deus prepara uma ocasião, uma situação. Aí você vai num lugar, aí de repente aquela pessoa está ouvindo rádio e naquele momento fala algo que é para você. Você estava ouvindo rádio? Não. Você foi num lugar. Eu quero dizer, irmão, coisas rápidas. Por exemplo, teve uma conversão de uma pessoa. Às vezes a pessoa chegou, uma história, essa é uma história real, tá? Uma pessoa estava ouvindo a palavra de Deus, né? Ia para a igreja, estava indo para a igreja. E sempre lá tinham as ministrações de batismo, de batizar. Aí a pessoa cheia de dúvida, cheia de questão ali, o diabo intrometendo no meio. Aí um dia essa pessoa pegou e uma vizinha pediu ajuda. Oh, você não pode trocar meu gás aqui? Aí Deus pegou, ele foi lá trocar o gás. Aí aquela pessoa estava ouvindo um rádio. Aí o ministrante falou assim, ó, se eu fosse você, eu me convertia hoje, eu me batizava hoje. Irmão, Deus foi lá e falou. Deus, quando quer falar, ele fala, mas nós temos que procurar a direção de Deus. Temos que procurar a revelação do Senhor. Aí o que aconteceu? Aquele irmão recebeu a revelação de Deus, se batizou e hoje é cristão e está aqui falando com você em nome de Jesus. Amém? É assim que acontece. Meu irmão, Deus é fiel. Ele envia a palavra dele. Nós precisamos da revelação de Deus. Nós dependemos da revelação de Deus em nome de Jesus. Deus quer falar, ele vai usar caminhos. Nós precisamos ouvir a direção de Deus. Nós vamos buscar ouvir a direção de Deus. Aí o profeta falou assim, ó, no versículo 15 agora, tá? Do 12 eu pulei para o 15. No entanto, trazei-me agora um tocador. No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. Irmão, presta atenção, olha outra situação. Um tocador de harpa ali começou a tocar um louvor ali. Traz a presença de Deus, traz a revelação de Deus, louvor, né, sério, que tá ali buscando, né, que tem uma letra em comunhão com a palavra, em comunhão com a adoração a Deus.
trouxe ali uma direção para o profeta. O profeta começou, o menino começou a dedilhar lá e a mão de Deus veio. Irmão, em nome de Jesus, isso aqui foi o caminho que ele usou. Tem gente que às vezes no silêncio, quietinho ali, vem a mão de Deus sobre ele. Tem gente que vem no meio de muitas situações, acontecimentos, Deus vai dar uma direção. O que eu preciso entender, o que você precisa entender, nós precisamos da revelação de Deus para tomar as decisões. Acompanhe aqui comigo. Veio sobre, então, vou ler aqui, irmão. No entanto, trazer agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. Irmão, chamou o louvor, a mão de Deus veio. Chamou o louvor ali para aquele negócio, a mão de Deus veio. Como eu disse, às vezes alguém, né, Deus vai se manifestar com ele em silêncio, quietinho. Muitas vezes no meio de um monte de situação ele ouve ali a voz de Deus. Às vezes acontece isso. E aqui ele chama o tocador e vem a mão de Deus. E lhe ordenou: assim diz o Senhor: cavai muitos poços nesse vale, porquanto assim fala Yahvé: eis que não sentirei vento, nem verei chuvas, todavia este vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede e a sede de todo o vosso rebanho, do vosso rebanho, de vossos animais de carga. Irmão, em nome de Jesus, nós precisamos entender, Deus é fiel na nossa vida e tem direção. O que ele falou aqui? Ó, cava muito poço. E você já sabe da história, que a água vem lá do caminho de Edom e tal, e depois Deus dá a vitória, eles vê a água lá vermelha, e enfim, irmão, olha só, né? O sol reflete lá e tal, e a água fica vermelha, os inimigos pensam que eles brigaram entre si, desce lá e vira presa fácil. Irmão, o que que nós precisamos entender? Deus deu a revelação, calma, fique em paz. Deus está cuidando, você quer uma revelação? Quer, então Deus vai dar a revelação de que nós precisamos, mas não tome decisão sem a revelação de Deus. Não tome decisão sem escutar a palavra de Deus. O que nós viemos falando todos esses dias, ó, segura a palavra, retém a palavra da luz, a palavra da... Irmão, fica com a revelação de Deus. O que que aconteceu? Ó, o Josafá falou assim, peraí, ô, meu, não tem um profeta aqui para a gente buscar a presença de Deus? Nós precisamos caminhar aqui, mas vamos na direção de Deus. Irmão, não vai sem palavra, não vai sem a revelação de Deus, em nome de Jesus. Toma essa decisão, mas aguarda. A revelação de Deus vai fazer alguma coisa? Toma a revelação de Deus. Olha só, vamos mudar aqui o assunto aqui nesse mesmo contexto, só que com uma outra posição aqui, ó. Atos 20, 22. Perdão. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém. Ó, eu ligado pelo Espírito. Então, o nosso Espírito, minúsculo aqui, tá? Nosso Espírito ligado, ó, eu. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, meu Espírito ligado com o Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Então, ele vai para Jerusalém e não sabe o que vai acontecer. Aí ele fala, ó, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Irmão, presta atenção aqui. O que está acontecendo aqui? Desafio. Ó, você vai para lá, lá vai te esperar a prisão. Lá vai te esperar a tribulação. É isso mesmo. Irmão, sabe o que nós precisamos entender? Que Deus não nos deixa no escuro. Você está no mundo, acorda para a vida. Eu preciso acordar para a vida, você precisa acordar para a vida. Nós estamos no mundo. O que Jesus falou? No mundo, em mim tenhais paz. No mundo
tereis aflições, sofrereis aflição. O que que nós precisamos entender? Não quer dizer que eu não vou ter a mão e o cuidado de Deus, eu vou ter sim, mas eu preciso estar ligado no Espírito Santo de Deus. Ó, o que que ele fala? E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá, não sabendo o que lá de me acontecer. Então ele não sabe, não sabe. Aí ele fala, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Aqui eu parei no versículo no 23, né? Atos 20 e 23. Aí no 24 vai falar assim, ó, contudo, eu não estou importando, não estou ligando com tanto que se cumpra o evangelho, que muitos sejam salvos, o evangelho de Cristo. Irmão, ele tinha um objetivo. Ele tinha um objetivo, mas o que que ele precisa, o que que eu quero que você entenda, nós precisamos entender. Em toda ocasião nós vamos com a revelação do Senhor, ó, tá nessa situação aí você já sabe que ela é cheia de desafio. Ele não está falando que não tem o cuidado de Deus, né? Antes disso, aqui a gente está no 20, mas no 16, eles começam, o que que acontece? Prisão. Começou a louvar, Deus tirou as prisão. Não foi assim que aconteceu? Mesmo preso, o evangelho não estava preso? Irmão, o que que nós precisamos entender? É porque às vezes nós imaginamos que estamos no mundo e não vai acontecer nada. É só só. Por que você acha que é só coisa boa, né? As outras coisas são boas também. Os desafios são bons também, porque nos levam cada vez mais perto de Deus e nós vemos o cuidado de Deus. Você quer ver uma coisa? Olha só, o Pedro não foi, é, 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 não foi ali andou sobre as águas? Mas o que que tinha lá nas águas? Um vento forte, um vento tremendo, uma situação desafiadora. O que que aconteceu lá? O imediato de Deus. Ele sofreu ali, afundou? Afundou. Mas o imediato de Deus aconteceu. Jesus imediatamente estendendo a mão. Falou, homem, por que duvidasse? Irmão, viveu o imediato de Deus. O que nós precisamos entender? Fica com a revelação do Espírito. Eu, ligado pelo Espírito, não sei o que vai me acontecer lá em Jerusalém, a não ser o que o Espírito me revela de cidade em cidade, dizendo que eu vou enfrentar a tribulação, ó. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O que que ele está falando? Ó, lá você vai encontrar desafio. Então, você já vai sabendo que lá vai ter desafio. Lá vai ter, não vai ser coisa molezinha, não. Não vai achando que chegando lá você vai achar um quarto bom para você dormir, um irmão abençoado que vai te hospedar. Não, vai ter prisão lá. Mas eu vou estar com você. Porque eu ligado pelo Espírito, o Espírito estava ligado, né? Então, aí segunda coisa, terceira trecho aqui, 1 Coríntios 2,9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhum imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Irmão, não chegou no meu ouvido o que Deus tem para mim, não chegou nos meus olhos, e enfim, Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conheceu os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, irmão. Olha aqui o que ele está falando aqui. Ó, não subiu no seu coração, não chegou nos seus ouvidos, seus olhos não viu. Deus, todavia, nos revelou pelo Espírito. Irmão, o que eu preciso entender? Vamos ficar com a revelação de Deus? Chegou o desafio? Chegou qualquer situação, até o momento de alegria. Vamos consultar a Deus? Ó, tem aqui algum profeta para que nós consultemos a ele. Foi lá, consultou.
Aí o profeta deu a direção, ó, vamos dar vitória, Deus vai dar vitória e tal. Irmão, fica com a revelação. Não vai tomar decisão sem a revelação de Deus. O que o Espírito Santo falou para o Paulo? Ó, lá tem desafio para você. Lá você vai encontrar desafio lá. Ele vai nos revelar. Eu preciso ser adulto e você ser adulto ao ponto de, só tem, só Deus vai nos criar como? Não vai nos preparar para a vida? Ó, Jesus, logo que acabou de batizar, o que ele foi fazer? Ó, foi para o deserto. E quem conduziu ele? O Espírito. E sendo Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado para o diabo. Estou parafraseando, tá? Irmão, o que nós precisamos entender? Que tem. Mas eu preciso, em todo tempo, eu preciso fazer o quê? Ficar com a revelação do Espírito Santo de Deus. Ó, lá eu não sei o que vai acontecer lá não. A não ser que o Espírito me revela de cidade em cidade. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Nós queremos te louvar pelo teu amor e a tua misericórdia. Deus, nós queremos engrandecer o teu santo nome. Obrigado pela tua presença, que o Senhor está ligado conosco através do teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Traz, Deus, a revelação que nós precisamos, Pai. A revelação que nós estamos buscando segundo as situações, em nome de Jesus. Entra, Senhor, com o teu poder, Jesus. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus e nós estamos ligados ao Senhor pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, nós precisamos da revelação que o Senhor tem diante de cada situação. Abre os nossos olhos para enxergar a tua palavra. Abre os nossos olhos para enxergar a tua direção diante de cada situação. Nos cobre com o teu poder e a tua graça. Nos cobre com a tua unção e a tua misericórdia. Abre os nossos olhos. Nós queremos enxergar, Deus, a tua revelação para esta situação, para aquela situação, para o dia que vai acontecer. Senhor, o Paulo sabia que ia enfrentar desafio. Abre os nossos olhos, nos dá maturidade espiritual para entender que nos desafios o Senhor está conosco, na alegria o Senhor está conosco, em todo tempo o Senhor está conosco, em nome de Jesus, Deus querido. Abençoa cada um que está comigo, livra do mal, da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Abençoa com a tua graça, traz a revelação, Senhor, dá a direção em nome de Jesus. Oh, Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.